Sejam bem-vindos, caros alunos, à nossa videoaula de hoje. Meninas e meninas, hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós começamos dos princípios da ótica, né? Vimos o que era fonte de luz primária, secundária, incandescente, luminescente. E aí vimos também os meios de propagação da luz, transparente, translúcido, opaco. Vimos os princípios da ótica, propagação retilínea, reversibilidade e vimos que nos meios transparentes, homogêneos e isotrópicos. Transparente permite uma imagem, uma propagação regular da luz, homogêneo, isotrópico, mesmas propriedades químicas, mesmas propriedades físicas. Então, com isso, nós vimos aí as consequências, uma das consequências da propagação da luz é a formação das sombras, né? Você tem um corpo opaco e esse corpo opaco ele impede a passagem da luz através dele, projetando a sombra. E eu parei aqui, ó, o corpo luminoso, a fonte de luz primária aqui, que é o Sol, a Terra. Esse lado da Terra aqui, ó, esse lado da Terra está de dia, esse lado da Terra está de noite. Acredite, a Terra não é plana, tá? A Terra, se você não viu minha aula de gravitação ano passado, dá uma olhadinha no canal do professor lá tem 4 aulas sobre gravitação que vão mostrar para você de onde surgiu essa ideia da Terra plana. Não é um absurdo falar isso a grosso modo, tá? Mas Erastóstenes, quase 400 anos antes de Cristo, demonstrou que a Terra não era plana, tudo bem? Tá? Mas no dia a dia, se você não vai conseguir perceber essa esfericidade da Terra com muita facilidade, é preciso uma observação mais acurada, é preciso uma observação mais sagaz para você conseguir perceber. Mas deixa isso para lá. Bom, aqui é dia. O que a Lua fez? Entrou entre a Terra e o Sol. E aí eu tenho a sombra da Terra aqui, a sombra da Lua, aliás. Sombra da Lua na Terra. Este povo que está aqui, ó, essa população que está aqui, vai conseguir perceber o eclipse solar. Eclipse é eclipsar, ocultar. A Lua vai ocultar o Sol. Isso aqui vai virar de noite. Olha que legal. A Lua oculta o Sol, e aí, olha que legal, que legal. Tá vendo essa região de penumbra aqui, ó? Essa região de penumbra se dá pelo tamanho do Sol, é uma fonte extensa, uma fonte grande, né? Aqui nós teríamos eclipses parciais do Sol. Seria como se você olhasse só um anel. A Lua no meio, barrando o Sol, um ponto escuro barrando o meio do Sol. Você não conseguiria ver o meio do Sol, você só conseguiria ver uma parte do Sol, né? É óbvio que no eclipse solar, se você tiver a oportunidade de observá-lo, você não vai olhar para o Sol. Você vai danificar os seus olhos, né? Mas você tem maneiras de fotografar isso com segurança. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é que a área de eclipse solar é muito grande do eclipse parcial, mas a área do eclipse total é muito pequena. Então, o indivíduo que estiver aqui, ó, nessa região aqui, fora do cone de sombra, ele estará vendo o Sol normalmente como se nada tivesse acontecido, porque nada aconteceu para ele. O eclipse aconteceu somente nessa região, de forma parcial, e nessa pequenininha aqui, de forma total. Ok? Vamos lá. Agora nós vamos definir o que é objeto e o que é imagem de um dado sistema óptico. Bom, primeiro, o que é um sistema óptico? É uma lente, é um espelho, é alguma coisa que vai trabalhar com a luz. Olha, isso aqui é um sistema óptico, tá ok? Então, essa lente, aquilo que está à frente da minha lente são os objetos, fornecem luz para a lente do meu óculos, tá ok? Essa lente vai gerar uma imagem. O meu olho não vai enxergar a tela do computador que está na minha frente. O meu olho não enxerga a câmera que está na minha frente. Muito pelo contrário, quando eu estou aqui, aí que eu não enxergo mesmo, é tudo muito embaçado. Quando eu coloco o óculos, eu consigo ver a tela e a câmera. Por quê?
A lente do óculos, o objeto da lente do óculos é a tela e a câmera que estão na frente do computador. Esses óculos estão emitindo luz para o meu rosto. A luz incide na lente, forma um objeto. A luz passa através da lente. A luz que sai da lente forma a imagem. Então, qual é a diferença entre objeto e imagem? Olha aqui nos nossos sistemas ópticos. Todos esses pontos, a luz está incidindo no sistema óptico, que é essa coisa amarela aqui, que eu não sei o que é. Pode ser uma lente, pode ser um espelho, um diopta, um prisma, não importa. Então, todos esses três são objetos. Todos esses pontos de luz, a luz está saindo do sistema óptico. Ó, sai convergente, sai paralela, sai divergente. Então, aqui eu tenho imagem. Eu tenho objetos do meu sistema óptico e imagens dos meus sistemas ópticos. Agora, como eu posso incidir de forma diferente, eu vou ter objetos de forma diferente. Olha, a luz que sai, passou pela lente do meu óculos, saiu pela parte de cá, ela é a imagem da lente. Mas essa imagem da lente vai servir de objeto para o meu olho. O meu olho não está vendo a tela do computador. O meu olho está vendo a imagem gerada pela lente do óculos. E essa imagem gerada pela lente do óculos, o meu olho consegue interpretar. Então, uma mesma coisa pode ser objeto ou pode ser imagem. Quando você tira a foto de um espelho, você está fotografando a imagem do espelho. Veja, você tem uma pessoa diante do espelho, tem um animal diante do espelho, tem um cachorro diante do espelho e eu tiro a foto desse cachorro. Eu tenho até essa foto aqui, uma foto parecida com essa, eu vou mostrar para vocês. Né? Quando eu tiro a foto do cachorro diante do espelho, o que acontece é que a imagem do espelho vira objeto da câmera fotográfica. Um ponto que é imagem pode ser objeto. Um ponto que é objeto pode ser imagem de outro sistema óptico. Quando a luz sai do sistema, diverge do sistema, eu tenho um objeto real. Quando a luz vem paralela, eu tenho um objeto impróprio. Quando a luz está convergindo no sistema, como se ela estivesse concentrando no sistema, eu tenho um objeto virtual. Agora, cuidado com a imagem. Olha só. A luz que sai do espelho, do sistema, e concentra, imagem real. A luz que sai paralela, imagem imprópria. E a luz que sai divergente, imagem virtual. Então, cuidado. Quando eu falo para você objeto real, objeto virtual, são coisas bem distintas. Cuidado com essas classificações. Professor, e a realidade virtual? Gente, isso aí, esse nome, realidade virtual, é uma coisa louca. Ou a imagem é real, ou a imagem é virtual. Ou eu tenho um objeto real, ou eu tenho um objeto virtual. Aqui eu tenho uma imagem real, aqui eu tenho uma imagem virtual. Aqui eu tenho um objeto real, aqui eu tenho um objeto virtual. Um objeto, uma realidade virtual é alguém que não sabia física e deu nome para a coisa que aparece no computador. Né? Ele chamou aquilo de... Era uma coisa virtual. Não estou sacaneando a pessoa, nem sei quem criou esse nome. Mas não é isso. É que muitas das vezes a gente faz tradução para o português e às vezes a tradução é um pouco infeliz. Né? O virtual, ele tem umas características próprias. Tá? Hoje associa-se virtual ao mundo que existe ou a maneira de se comunicar com o mundo via computador. Tá, ok? E aí você tem as chamadas realidades virtuais, né? Que são as interações que nós temos com os computadores que estão no nível bastante alto, está até ali acima do meu padrão. Mas vamos ver aqui agora o seguinte, olha só, vamos ver como é que funciona essa coisa de
de real e virtual? Olha, desculpa, gente, o telefone atrapalhou aqui a minha transmissão, mas eu não vou parar a aula para poder atender, não. Vamos aqui, achei a simulação que eu queria. Olha só, vamos aos nossos simuladores. Tá vendo aí o nosso simulador? Né? Deixa eu reiniciá-lo aqui. Bom, aqui eu tenho a minha fonte de luz. Posso emitir um raio luminoso ou posso emitir vários raios luminosos, tá ok? Já dá para ver que essa luz está saindo do projetor. Então isso aqui é a imagem do projetor. Se eu colocar um prisma aqui na frente, o que vai acontecer? A luz sai do projetor, então essa luz é chamada de imagem imprópria, porque é paralela, e vai incidir no prisma. Ela vai funcionar como um objeto impróprio do prisma. Mas olha só, eu vou pegar agora essa lente aqui e colocá-la na frente. Mas antes eu quero fazer uma coisa aqui que é alinhar. Eu quero alinhar esse eixo de tal forma que a linha fique reta, não fique deslocada. Pronto, ela fica retinha. Pronto. Bom, existe uma propriedade, uma maneira da luz passar através da lente, vai sofrer refração, vai sofrer variação de velocidade, mas não vai sofrer desvio de trajetória, tá ok? Mas deixa que isso aí a gente vai estudar mais à frente. Agora olha o que acontece quando eu jogo esse objeto, isso aqui está incidindo na lente, formando um objeto impróprio. Esses raios de luz vão passar e vão se concentrar neste ponto aqui. Tá vendo esse ponto aqui? Esse ponto é formado pela luz que sai da lente. Então este ponto é um ponto imagem. Olha, aí eu tenho um objeto impróprio e uma imagem real. Vamos voltar à nossa classificação? Um objeto impróprio, porque está incidindo na lente paralela e saindo, concentrando a luz. Então, um objeto impróprio e uma imagem real, naquele sistema óptico que a gente acabou de ver, tá ok? Bom, vamos voltar ao nosso experimento. Agora, observe o seguinte, eu vou introduzir mais uma lente nesse sistema óptico. Só vou mudar aqui para ser um único raio de luz, porque com um único raio de luz eu consigo alinhar perfeitamente as duas lentes. As duas lentes estão alinhadas. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou jogar a luz na primeira lente, que vai formar uma imagem. Essa imagem vai servir de objeto para a segunda lente. Olha só que legal. Esta luz que sai da primeira lente forma uma imagem real. Essa luz que sai desse ponto incide na segunda lente. Tá vendo? Incidiu na segunda lente. E essa luz incide, então esse ponto, que é a imagem da primeira, é o objeto da segunda. E olha só, dependendo da distância que eu estiver, aqui é o objeto. Olha aqui onde está a imagem da segunda lente. Consegue ver? Eu, quando afastei a segunda lente, os raios que emergiram dessa segunda lente deixaram de ser paralelos e passaram a ser convergentes. Ou seja, eu deixei de ter uma imagem imprópria para ter uma imagem real. Se eu aproximar a lente, olha que barato, olha só os raios ficando paralelos. Opa, fiz uma besteira aqui, desloquei a lente de um jeito que não podia. Deixa eu alinhar ela aqui, peraí. Tá alinhada? Tá alinhada. Olha eles ficando paralelos, olha. Beleza? Então, o objeto de uma lente pode ser a imagem de outra. Quer ver um objeto virtual? Eu vou colocar essa lente que está aqui, vou colocá-la aqui, bem próxima da primeira. Olha só, a luz saiu da primeira lente e incidiu na segunda. Ela nem vai chegar a formar esse ponto aqui, né?
aí ela vai divergir novamente, ela vai dispersar. Então, eu tive um objeto que gerou uma imagem, que gerou um objeto, e aí que gerou outra imagem. Aqui, ó, um exemplo de divergência. Ó. O objeto dessa lente vai formar uma imagem, não, perdão, a imagem desta lente vai virar objeto dessa outra, e a luz está saindo aqui, ó, divergente. Perceba que a luz diverge dessa lente. Se ela diverge dessa lente, aqui, ó, como ela está divergindo, tá vendo? Como diverge bruscamente. Se ela diverge, essa imagem é uma imagem virtual. Se ela estivesse convergindo, vamos botar uma lente aqui, ó. Se ela estivesse convergindo, ó, ela convergiu uma imagem real. Convergindo é desse lado de cá, é a luz que sai. Agora ela está paralela, agora ela está divergindo. Então, é uma imagem virtual. Uma imagem virtual, uma imagem imprópria, estou falando desta lente aqui que eu estou mexendo, e uma imagem paralela, ok? Uma imagem imprópria, uma imagem imprópria e uma imagem real. Tudo bem? Então já temos uma ideia do que são os objetos e do que são as imagens. Tudo bem? Até aí? Espero que não tenha ficado nenhuma grande complicação para vocês. Vamos continuar nossa aula. Bom, paramos aqui. Pessoal, agora nós vamos falar da primeira máquina fotográfica criada no mundo, né? É a chamada câmara escura, a câmara escura. O que é uma câmara escura? Ela é uma caixa onde eu tenho um orifício por onde a luz entra. Ela é toda pintada de preto para evitar reflexões aqui dentro da caixa, ok? A luz passa através desse orifício, né? E aqui nessa face de trás é formada uma imagem. Essa imagem, ela pode ser vista, se você colocar ali um papel de seda, ela vai ser vista. Se você colocar um papel fotográfico, ela vai ser revelada, né? Então, na nossa câmara escura, eu vou ter o objeto e eu vou ter a imagem. Olha só que interessante. A luz sai do objeto e forma a imagem. Olha aqui, ó. A luz sai do objeto, passa através do orifício, a luz sai do objeto, passa através do orifício, formando a imagem. Sai do objeto, passa através do orifício, formando a imagem. Observe que o objeto e a imagem estão invertidos. Está vendo esse triângulo aqui, ó, entre o objeto e esse ponto e esse triângulo aqui? Esses dois triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles são formados pelos mesmos ângulos. Esse ângulo e este de cá são congruentes, opostos pelo vértice. Esse ângulo aqui e este de cá são congruentes, alternos internos. Esse aqui de cima e esse aqui de baixo também são congruentes, alternos internos. Se dois triângulos têm os mesmos ângulos, esses triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, os seus lados equivalentes são proporcionais. Olha, o tamanho do objeto, que eu chamei de O, o tamanho equivalente aqui é o tamanho da imagem. Distância do objeto até o orifício, o tamanho equivalente é a distância da imagem até o orifício, que é o tamanho da caixa, né? Então, eu tenho as proporções. O tamanho do objeto é proporcional ao tamanho da imagem, da mesma razão que a distância do objeto é proporcional à distância da imagem até o orifício. Ok? Olha, aqui nós temos uma câmara escura, o site dessa câmara escura está aqui embaixo. Eu não tive condições de fazer essa câmara escura, vou dever isso para vocês, tá? Mas ao longo do trimestre eu vou fazer essa câmara escura, tá? Para mostrar para vocês. Olha, e eu estou devendo ainda uma outra gravação para vocês, eu não esqueci, sobre o demônio de Maxwell. Na aula passada eu não consegui gravar porque o tempo estourou, mas eu vou gravar um vídeo extra e publicar para vocês sobre o demônio de Maxwell e entropia.
Esse eu não esqueci, não. Observe aqui, ó, a parte de baixo, tá vendo essa faixa verde aqui, ó? A parte de baixo aqui é branca, da escola. Ó, a parte de baixo aqui, ó, tá aqui em cima. A parte de cima aqui, ó, tá aqui embaixo. Então essa imagem aqui, ela está de cabeça para baixo em relação ao objeto. É uma imagem invertida. Nesse caso aqui, ele usou um papel de seda. Observe que tudo é preto, né? Tudo aqui do lado, você não consegue ver imagem aqui. Porque você tem que pintar essa caixa realmente de preto para conseguir fazer essa câmara escura. Ok? Bom, aí estão os sites dos simuladores que eu usei para fazer essa aula, tá? Gente, faça uso desses simuladores. É muito importante e ajudará você realmente a compreender mais os fenômenos físicos. Você vai brincar com eles e tente explicar. Caso você não ache uma explicação ou não entenda, dá um print na tela e manda para a gente poder analisar e com isso a gente conseguir explicar para você o que está acontecendo, né? Por que as coisas estão acontecendo e por que estão acontecendo daquela forma. Tudo bem? Tá? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Olha, o primeiro exercício de hoje. Um muro de 2 metros de altura produz uma sombra de 60 centímetros, no mesmo instante em que um prédio produz uma sombra de 15 metros. Determinar a altura do prédio. Aqui, preste atenção num detalhe importante. Por que ele disse na mesma hora do dia? Eu vou considerar que esse ponto aqui é uma superfície plana. Professor, mas a Terra é esférica? É, mas para pequenas distâncias você pode aproximar isso aqui para um plano. O meu muro, ok? Esse muro produz uma sombra. Todos esses raios solares aqui, ó, vão ser bloqueados pelo muro. E aqui eu vou ter a sombra, a região escura, que não vai receber a luz do sol. Daqui para frente vai ter luz do sol, né? Aqui vai ter luz do sol. Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui ficou horrível. Né? Aqui vai ter a luz do sol. Então aqui é claro e aqui é escuro. Essa parte escura eu chamei de sombra. Bom, aqui está o nosso prédio. Como é na mesma hora do dia, significa que os raios solares vão incidir com o mesmo ângulo na superfície da Terra. O prédio e o muro são ambos perpendiculares. Se 2 ângulos de um mesmo triângulo são congruentes, o terceiro ângulo também é congruente. Então, nós teremos aqui 2 triângulos semelhantes. Deixa eu só apagar esse pedaço aqui. Ora, a altura, essa altura do muro, eu vou chamar de H. O tamanho da sombra do muro, eu vou chamar de D. A altura do prédio, Hzão. A sombra do prédio, Dzão. Então aqui eu vou ter, vamos apagar aqui esses caras aqui. Hzinho, Dzinho, Hzão, Dzão. Esses lados são proporcionais, os triângulos são semelhantes. Portanto, eu posso então falar que 2 sobre 0,6, por que 0,6? Porque a sombra do prédio é de 60 centímetros. E tudo aqui está em metros. É igual a H sobre 15. Fazendo as continhas, você vai achar que essa sombra tem 15 metros de altura. Não, perdão, 50 metros de altura. Eu vi o 15 ali e acabou me confundindo na hora de eu fazer a conta. Muito tranquilo, não é só uma semelhança de triângulos. Não tem nada de esdrúxulo nesse problema. Olha só. Segundo problema. Uma pessoa está a 10 metros de uma câmara escura de 20 centímetros de comprimento. Já sabe, né? Não vou nem perder tempo, tem que passar para metros. Se a pessoa se aproximar 2 metros, qual a variação percentual de sua imagem? Então aqui eu tenho o objeto e aqui eu tenho a imagem. Já discutimos essa semelhança. Então, eu posso falar que o objeto
é a imagem vezes a distância D sobre H. O D que estava dividindo veio para cá multiplicando. Daqui eu tiro, substituindo os dados, que o objeto é 50 vezes o tamanho da imagem. Né? O objeto é 50 vezes maior que o tamanho da imagem. Quando eu aproximo 2 metros, o que vai mudar no nosso problema? Aquela distância que era 10, agora passou a ser 8. Eu estava a 10, aproximei 2 metros, fui para 8 metros. Então a minha imagem agora vai ser 40 vezes, o meu objeto vai ser 40 vezes o tamanho da imagem. O que significa isso? Que a minha imagem está maior. Antes era 50 vezes o tamanho do objeto, era 50 vezes o tamanho da imagem. Agora, o objeto não mudou de tamanho. Quem mudou de tamanho foi a imagem. Eu igualo objeto é igual a objeto, e com isso a gente percebe que a nova imagem em relação à antiga é igual a 1,25, ou seja, a imagem aumentou de 25%. Houve um aumento de 25% da imagem. Esse item, essa questão, gente, eu tirei de vários itens de alguns vestibulares inclusive muito antigos, vestibulares da época que eu fiz vestibular, há quase meio século passado. Mas vamos lá. Se 2 raios de luz se cruzarem após o encontro, eles continuarão a percorrer seus trajetos como se não tivesse ocorrido o encontro. Isso é verdadeiro. Né? É o princípio da propagação independente. Né? Os raios de luz se propagam independentemente um do outro. Lembra que a gente falou que existem 3 princípios? Propagação retilínea, da independência e o da reversibilidade. Né? Eu acho que eu pulei o da reversibilidade na aula teórica. Significa que o caminho que a luz faz no sentido, se eu trocar objeto com imagem, aqui é o objeto, aqui é a imagem, se eu colocar aqui o objeto, o caminho percorrido pela luz vai ser exatamente o mesmo. Isso significa o seguinte: no meio transparente, homogêneo, isotrópico, se eu posso te ver, você pode me ver. Ok? Talvez nós estejamos em cenários onde os contrastes sejam diferentes e aí você pode ter uma melhor percepção da minha presença. Mas o caminho percorrido pela luz no sentido é igual ao caminho percorrido pela luz no sentido contrário em meios transparentes, homogêneos e isotrópicos. A formação de sombra é explicada pelo princípio da propagação retilínea da luz. Verdadeiro. Eu tenho um corpo opaco, vamos botar um corpo opaco aqui, uma fonte de luz, a luz bate aqui, todos esses raios luminosos que incidirem aqui em cima do corpo não vai passar. Então essa região do corpo toda aqui, ó, vai ficar escura. Essa região aqui de baixo, vamos botar o corpo maior aqui, ó, vai ficar clara, né? A luz vai incidir. Então eu tenho a região escura e eu tenho a região clara. E a minha letra continua feia, deixa eu apagar isso aqui. Quando uma pessoa passa por um poste com lâmpada acesa durante a noite está junto aqui, me desculpe, ela pode ver sua sombra variar de comprimento devido à variação do... Ele está dizendo o seguinte: quando você passa pelo poste, o tamanho da sua sombra muda de medida. Mas não é devido à variação do tamanho da pessoa ao andar. Gente, o que ele está dizendo aqui é: você fica mais baixinho, mais alto, quando se aproxima, se afasta do poste. E é por isso que sua sombra muda de comprimento. Essa daqui era para o cara não deixar a prova em branco. Esse item é falso, não tem nada a ver. Ao incidir na superfície de separação de 2 meios, a luz sofrerá refração e reflexão. Na realidade, ela sofre 3 coisas: reflexão, refração, ela bate e volta, ela atravessa, e a absorção, ela fica absorvida aqui. No nosso simulador, que nós vemos isso aqui, não há a absorção. Deixa eu mostrar para você lá o simulador. Olha só. Na nossa simulação, não há a absorção. Observe aqui, ó. Eu tenho a luz incidente, a luz refletida e a luz refratada. Observe aqui, ó. Eu incidi 100% da luz, obviamente, refratei 84,88%, refleti 15,2%. O refratado mais o refletido
vão dar a luz incidente. Aqui não está representada a absorção na simulação, mas a absorção também existe, tá? Tudo bem? Então, a absorção também existe, ela também está presente. Então, vamos voltar à nossa aula. Olha só o que diz aqui, ó. Esses fenômenos, eles acontecem na hora que a luz bate e interage com a superfície. É a interação da luz com a superfície que vai dizer qual é o percentual do que é refletido, do que é refratado, do que é absorvido. Então, uma coisa não acontece anterior à outra. Essas coisas são simultâneas. Esse item é falso. A sombra projetada para um corpo opaco é escura, porque a fonte de luz separado, que ilumina o corpo, emite luz negra. Gente, por que a sombra é escura? Porque não há incidência de luz. Feche o olho, vai ficar tudo escuro. Não vai incidir luz na sua retina. Se não há luz, é o escuro. Se há luz, é o claro. Tá ok? A luz negra, ela não existe. Não existe a luz com a ausência de luz. Aquilo que algumas pessoas chamam de luz negra, que existe em alguns ambientes até mesmo em estúdio fotográfico, a gente usava muito isso, né? Ela é uma luz violeta, tá? Essa luz, lembra lá da aula teórica, quando eu mostrei luz violeta para vocês? Pois é, essa luz violeta é o que a gente chama de luz negra. Qual é a vantagem de fazer uma iluminação violeta? Né? É que na iluminação violeta, algumas coisas vão ficar mais bonitas, né? Como, por exemplo, o dente. O branco do dente, quando a luz violeta bate no branco do dente, ela vai refletir uma cor, aquela cor que incidiu, e vai deixar o branco do dente, não vai deixar, por exemplo, se a pessoa tiver um dente mais amarelado, não vai deixar o dente tão amarelado. Na fotografia a gente usava muito isso, a gente usa muito isso até hoje, né? Por exemplo, você pega uma lâmpada e joga um filtro violeta na frente da lâmpada, para passar uma luz violeta. É claro que você não vai jogar um filtro violeta de alta qualidade, porque não é essa a necessidade, mas para passar uma luz mais violeta. Quando a violeta bate na roupa branca, ela realça a roupa. Mas quando a violeta bate na pele, escurece a pele e dá um tom mais escuro na pele, deixa a pele mais queimada de sol. Vamos imaginar assim, né? Não vai deixar a pele mais dourada, vai deixar a pele mais queimada. Se você quer deixar a pele mais dourada, né, mais bronzeada, um é para deixar mais escuro, o outro para deixar mais dourada. Se você quer deixar a pele mais dourada, você usa uma lâmpada incandescente para bater a fotografia. Aí você vai jogar uma luz mais amarela sobre a pessoa, né? E ela vai ficar com um tom mais bronzeado, um pouco mais quente. A gente coloca, às vezes a gente não precisa jogar uma luz amarela, a gente coloca um filtro, se não me engano, acho que é o 82A ou 82B de fotografia, que deixa a foto mais aquecida, um pouco mais amarelada, ok? Tudo bem? Acho engraçado as pessoas falarem de aquecido no amarelo, né? O amarelo é a cor do quente, o vermelho é a cor do quente, já o azul é a cor do frio. Para fonte incandescente, uma fonte azul é bem mais quente que uma fonte vermelha, né? Uma fonte vermelha é em torno aí de 1000 e alguma coisa grau Kelvin. Uma fonte azul, ela é em torno de 3000 Kelvin, 4000 Kelvin e assim por diante. Uma fonte branca incandescente, mais de 10.000 Kelvin, né? Mas é curioso isso na moda, né? Na moda chama o vermelho de quente e o azul de frio. Eu creio que deve estar associado ao continente, à visão do europeu, né? Porque os lagos, quando se congelam, podem ter um tom azulado em função das partículas em suspensão na água quando ela se congela, né? Talvez seja por isso. Não tenho certeza se é disso, não entendo muito de moda. Bom, então esse item, a sombra projetada pelo corpo, é falso, luz negra não existe. O eclipse total do Sol, letra maiúscula, eu esqueci, ocorre quando astros estiverem... Gente, olha o que esse cara está falando. Está aqui a Terra,
Está aqui a Lua e o Sol está aqui, ó, entre a Terra e a Lua. Se isso acontecer, primeira coisa, não vai existir nem Terra nem Lua, porque o tamanho do Sol é maior que essa distância da Terra e da Lua. Então, esse item é falso. Quando é que vai acontecer o eclipse solar? Deixa eu apagar aqui o meu Sol, minha Terra e minha Lua. Vamos lá? Eu vou botar o Sol aqui, a Lua aqui. Você botar... Eita, ficou doida aqui a caneta, peraí. Vamos fazer de novo. Aqui está o Sol, aqui está a Lua. Os raios solares vão projetar, vão bater na Lua. Não vão passar, porque a Lua não é transparente. E essa região aqui da Terra, o Zezinho aqui na Terra, vai estar vendo o eclipse solar, né? É claro que existe também a região de penumbra, né? Essa aqui seria a região de penumbra, né? Aí a Mariazinha aqui, ó, vai ver o eclipse parcial do Sol. Mas o eclipse ocorre quando a Lua impede a visão do Sol. O eclipse lunar, quando a Terra impede a visão da Lua, porque a Lua entrou na sombra da Terra. E não porque o Sol está entre a Terra e a Lua. Isso aí é um absurdo, ok? Ó, um observador, situado a uma distância x de uma torre, mira o extremo superior com um ângulo de 60 graus mas hoje está difícil, viu? Com a horizontal. Então esse cara aqui, ó, vai ver a luz que sai do prédio aqui, ó, vai incidir no olho dele e ele vai ter um ângulo de 60 graus com horizontal. Tá? O olho dele está aqui, a uma certa altura do chão. Está aqui até a altura do chão. Ele se afasta 40 metros. Ao fazer isso, esse mesmo ponto vai incidir uma luz no olho do indivíduo, formando um ângulo de 45 graus. Ora, sabendo que o olho da pessoa está a 1,5 metro do solo, qual é a altura da torre? Aqui eu vou considerar duas alturas. Primeira coisa, vamos considerar aqui, ó. Deixa eu escrever aqui. H, que é essa altura até a linha do horizonte, e Hzão, que é o Hzinho mais 1,5 metro. Tudo bem? Então, olha lá. Tangente de 60 é igual a H sobre x. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é o x? X é essa distância aqui, ó. Que eu estava... A x é a distância que eu estava da minha torre, né? Então, jogo x para cá multiplicando. Tangente de 60, raiz de 3x. Aí você vai ter tangente de 45. H, cateto oposto, sobre esse tamanho aqui, ó, que é x mais 40. Daqui eu tiro que H é a tangente de 45, x mais 40. A tangente de 45 é 1. H é igual a Hzinho. Então, iguala as duas expressões, faz um pouquinho de conta, você vai tirar a raiz quadrada de 3, tá? Você vai achar que x é igual a 54,6 metros. Esse indivíduo estava a 54,6, aumentou 40 metros, foi para 94,6. Ora, mas eu não quero o x, eu quero o Hzão, mas eu posso calcular o Hzinho. Hzinho é raiz de 3 vezes 54,6, né? Então vai dar 94,6. Poderia ter feito por aqui também, né? Nem parei para pensar nessa história. Mas, ó. E o H total? 94,6 mais 1,5 vai dar 96,1 metros. Essa é a altura total desse indivíduo, desse muro. Olha só, no teto de uma sala há um lustre quadrado de 50 centímetros e uma lâmpada em cada vértice. Um papelão opaco com um furo no centro é colocado de tal forma que o furo fique alinhado com o centro do lustre. E aqui mais um erro, 2 pontos de finalização. O anteparo está a uma altura de 1/3. O anteparo está a 1/3 da altura do lustre ao solo. Então isso aqui, ó, daqui até o solo, é 1/3 dessa altura total. Então aqui eu tenho 1/3 e aqui eu tenho 2/3 da altura.
Aqui já está o lustre, né? O lustre, cada um emitindo a sua luz. Essa luz vai passar para cá, essa luz vai passar para cá, essa luz vai passar lá para trás e essa luz vai passar aqui para frente. Então, o que acontece? Esta lâmpada aqui emite essa luz e essa lâmpada aqui emite essa luz. Esse lado aqui é proporcional a este lado aqui, ó. Isso aqui é o orifício, né? Isso é uma câmara escura. Então, vamos só brincar. Olha só, x é proporcional a 25, que é esse lado. Do mesmo jeito que essa altura desse tronco de pirâmide aqui é proporcional à altura desse tronco de pirâmide aqui. Então, essa altura h sobre 3 e a outra altura 2h sobre 3. Fazendo as continhas, você vai achar que o x é igual a 12,5 centímetros. Né? Então, eu vou ter projetado no chão um lado de 12,5 centímetros. Se você observar por simetria, esse lado também é o mesmo. Esse lado também é o mesmo. Por isso que o furo foi feito no centro, na linha que passa pelo centro do quadrado, para que esses lados fiquem simétricos. Porque se não fosse feito assim, esses ângulos, essa figura poderia sofrer uma distorção e daria um pouquinho mais de trabalho para calcular. Essa questão é muito legal. Considere 3 corpos A, B e C iluminados com a luz branca. O corpo A se apresenta vermelho, o corpo B se apresenta verde e o C branco. Olha, o vermelho, a luz branca tem todas as cores, mas o corpo vermelho emitiu só o vermelho. O corpo B emitiu só o verde. E o corpo C emitiu o branco do jeito que ele recebeu. Tá ok? Deixa eu ver se eu tenho... esse aqui dá para perceber, olha só. Tá vendo a carteirinha do clube do meu filho? Olha só, a luz branca está iluminando, eu tenho a parte verde sendo emitida aqui, né? Eu tenho a parte, daqui, vermelha, eu tenho a parte azul. Por isso que eu uso uma iluminação branca, porque eu vou refletir todas as cores. Agora, se levássemos esse corpo para uma sala onde eu tenho apenas, olha só, uma luz vermelha. A única fonte primária nesse quarto escuro é uma luz vermelha. Como é que esses corpos vão ser vistos? Quando a luz branca, eles são vistos assim. Quando a luz é vermelha, no corpo vermelho, vai emitir o vermelho. No corpo branco, o branco tem todas as cores, vai ficar num tom avermelhado. E o corpo verde? Não vai emitir nada. Se não emite luz, fica escuro. Quando não tem luz, fica escuro, sem nenhum preconceito de raça ou cor ou qualquer outra coisa parecida. Feche os olhos e as coisas vão ficar escuras. Professor, às vezes eu fecho o olho e começo a ver uns fachos de luz, parecendo coisa piscando, quando eu fecho muito forte o olho. Isso aí não é a luz entrando, isso aí é outra coisa. A retina, ela é um neurônio modificado. Quando você fecha o olho e coloca muita pressão, você cria uma simulação de luz no olho. Você cria um impulso elétrico por porrada. A retina é comprimida e aí ela brilha. Ela recebe um estímulo pela compressão. Você já deu aquela cotovelada na quina de uma porta, bateu o cotovelo na quina da porta que amolece o braço? Aquilo ali já é um impulso elétrico nos neurônios motores do braço. E é por isso que o braço afrouxa, né? A mesma coisa acontece com a retina quando você fecha o olho muito forte. Ela vai ser sensibilizada, os neurônios da retina vão ser sensibilizados por força e não por luz. Mas como o impulso elétrico vai caminhar até o seu cérebro vai interpretar como se fosse uma luz e não uma força. Tá ok? Tudo bem? Beleza? Então vamos continuar. Olha só. Gente, fala bem rapidinho aqui, ó. Leis da reflexão. A gente já começou a falar disso, né, quando eu mostrei esse simulador para vocês. Tá vendo essa reta pontilhada aqui, ó? A gente chama essa reta de reta normal. Por que ela tem essa denominação de normal? Porque essa reta forma 90 graus com a superfície de contato que separa
No caso aqui, eu sei que é ar e vidro, tá ok? O que me interessa é esse raio refletido aqui, ó. É esse raio refletido que me interessa. O refratado, a gente não vai mexer com isso agora, não. A gente vai estudar só a reflexão. E nós já discutimos isso. O ângulo de incidência, que é o ângulo entre o raio de luz e a reta normal. O ângulo de reflexão, que é o ângulo entre o raio de luz e a reta normal. Esses ângulos são iguais. Então, o I é congruente a R. O ângulo de incidência, o ângulo de incidência, a reta... Não. Aqui está errado. Não é ângulo de incidência. É o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão sempre no mesmo plano. Ainda bem, porque aí a gente pode aplicar toda a ótica geométrica para resolver os problemas de reflexão. Mas eu vou deixar esses problemas de reflexão para a próxima aula. Só para dar uma pincelada rápida no que nós vamos ver na próxima aula. Um grande abraço a vocês e até a próxima.